Bênçãos! Hoje trazemos 25 perguntas difíceis da Bíblia. Você conseguirá acertar todas. Vamos começar. Quem foi a primeira mulher criada por Deus? A. Eva. B. Sara. C. Rebeca. D. Leia. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe ao homem. Quem foi a mãe de Isaque? A. Sara. B. Rebeca. C. Raquel. D. Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Sara. Gênesis capítulo 21, versículo 3. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, Isaque. Que mulher se transformou numa coluna de sal? A. Esposa de Noé. B. Esposa de Ló. C. Esposa de Abraão. D. Esposa de Isaque. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Esposa de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quem foi a mãe de Jacó e Esaú? A. Sara. B. Rebeca. C. Raquel. D. Leia. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Rebeca. Gênesis capítulo 25, versículos 24 e 25. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo e todo revestido de pelos, e chamaram seu nome Esaú. Quem foi a esposa favorita de Jacó? A. Leia. B. Raquel. C. Zilpa. D. Bila. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Raquel. Gênesis capítulo 29, versículo 30. E Jacó também se deitou com Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Quem foi a mãe de Moisés? A. Miriam. B. Zípora. C. Joquebede. D. Elizabeth. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Joquebede. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Ela lhe deu à luz Arão e Moisés, e os anos da vida de Amrão foram 137. Que juíza de Israel também era profetisa e liderou Israel à vitória. A. Débora. B. Jael. C. Ana. D. Esther. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Débora. Juízes capítulo 4, versículo 4. Naquele tempo julgava Israel uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Quem foi a mãe do profeta Samuel? A. Ana. B. Sara. C. Rebeca. D. Leia. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Ana. 1 de Samuel capítulo 1, versículo 20. Concebeu Ana, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi.
Quem foi a esposa do rei Davi e mãe do rei Salomão? A. Batseba. B. Mical. C. Abigail. D. Tamar. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Batseba. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Davi consolou a Batseba, sua mulher, e foi para ela, e deitou-se com ela. E ela teve um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Que rainha salvou seu povo de um complô para destruí-lo? A. Esther. B. Vasti. C. Jezabel. D. Atalha. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Quem foi a mãe de João Batista? A. Maria. B. Marta. C. Elizabeth. D. Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Quem foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado? A. Maria Madalena. B. Marta. C. Maria, mãe de Jesus. D. Joana. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Maria Madalena. João capítulo 20, versículos 16 e 18. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que mulher do Novo Testamento era conhecida por hospedar a igreja em sua casa? A. Dorcas. B. Lídia. C. Priscila. D. Febe. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Lídia. Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para atender ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Quem foi a esposa de Acabe, conhecida por sua maldade? A. Vasti. B. Jezabel. C. Atalha. D. Esther. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Jezabel. Primeira de Reis capítulo 16, versículos 30 a 31. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Quem era a irmã de Moisés e Arão? A. Miriam. B. Débora. C. Raquel.
D. Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Miriam. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Que mulher era muito formosa e esposa do rei Assuero? A. Vasti. B. Esther. C. Zeres. D. Atalha. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Esther. Esther capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as outras mulheres, e ela achou graça e favor aos seus olhos mais do que todas as virgens. E ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha, em lugar de Vasti. Quem foi a segunda esposa de Abraão? E teve 6 filhos com ele. A. Sara. B. Agar. C. Zilpa. D. Quetura. Tempo para pensar. A resposta correta é D. Quetura. Gênesis capítulo 25, versículo 2. Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrão, Joksã, Medão, Midian, Isbaque e Suá. Quem hospedou os espias israelitas em Jericó? A. Raquel. B. Ruth. C. Raabe. D. Leia. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Raabe. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias, dizendo: Ide, observai a terra e Jericó. E foram, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Quem convenceu Sansão a revelar o segredo da sua força? A. Esther. B. Ana. C. Dalila. D. Débora. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Dalila. Juízes capítulo 16, versículo 6. Disse Dalila a Sansão: Peço-te que me declares em que consiste a tua grande força, e como poderia ser amarrado e afligido. Quem foi a nora de Noemi, que se tornou sua fiel companheira? A. Orfa. B. Ana. C. Esther. D. Ruth. Tempo para pensar. A resposta correta é D. Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quem foi a mãe do rei Ezequias, conhecida como piedosa? A. Abi. B. Esther. C. Ana. D. Jael. Tempo para pensar. A resposta correta é A. Abi. Segunda de Reis capítulo 18, versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Quem foi a esposa de Nabal, que depois se casou com o rei Davi? A. Mical. B. Abigail. C. Batseba. D. Esther. Tempo para pensar.
A resposta correta é B. Abigail. 1 de Samuel capítulo 25, versículos 39 e 42. Então Davi enviou a falar com Abigail, para tomá-la por mulher. E Abigail se levantou apressadamente, montou num jumento, com 5 servas que a acompanhavam, e seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Quem foi a filha de Jairo que Jesus ressuscitou? A. Marta. B. Talita. C. Esther. D. Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Talita. Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42. E, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. Que, traduzido, é, menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos se admiraram grandemente. Quem ungiu os pés de Jesus com perfume e os enxugou com seus cabelos? A. Marta. B. Maria Madalena. C. Maria, irmã de Lázaro. D. Joana. Tempo para pensar. A resposta correta é C. Maria, irmã de Lázaro. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com o cheiro do bálsamo. Quem se disfarçou de prostituta para enganar Judá? A. Raabe. B. Tamar. C. Jael. D. Débora. Tempo para pensar. A resposta correta é B. Tamar. Gênesis capítulo 38, versículos 14 e 15. Ela tirou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com véu e disfarçou-se, e assentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Parabéns por chegar até o final. Conta pra gente nos comentários como você se saiu no desafio. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Te esperamos no próximo desafio.